Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus, capítulo 5. Prossegue falando dos confessores e da importância de que sejam instruídos, que o Senhor não permita provar ninguém nesta casa com o sofrimento que foi mencionado, pelo qual Sua Majestade consente que a alma e o corpo fiquem oprimidos. Oh, que grande perigo há quando a prelada está tão ajustada com o confessor, que nem ele ousa dizer algo dela, nem ela ousa dizer algo dele. Aqui nasce a tentação de deixar de confessar pecados muito graves, por medo, as pobres almas, de viverem em inquietação. Oh, valha-me Deus! Quanto dano pode causar aqui o demônio, e quão caro lhes custa esse negro aperto, disfarçado de honra, pois por não tratarem com mais de um confessor, pensam granjear grande coisa de religião e de honra para o mosteiro. E por esse caminho, o demônio ordena capturar as almas, como não pode fazê-lo por outro. Se as tristes pedem outro confessor, logo parece que se perde a harmonia da religião. Ou, se não é da ordem, ainda que seja um santo, até o simples tratar com ele lhes parece uma afronta a toda a ordem. Louvai muito, filhas, a Deus por esta liberdade que agora tendes. Ainda que não seja para tratar com muitos, podeis tratar com alguns, mesmo que não sejam os confessores ordinários, para que vos deem luz em tudo. E esta mesma liberdade santa peço eu, por amor do Senhor, àquela que estiver como superiora, que procure sempre junto ao bispo ou ao provincial, que, além dos confessores ordinários, procurem algumas vezes tratar, ela e todas, e comunicar suas almas com pessoas que tenham letras, especialmente se os confessores não as tiverem, ainda que sejam bons. Deus vos livre de vos regerdes inteiramente pelo espírito que parece ter uma só pessoa, e até o tenha de fato, se não for instruída. As letras são coisa grandíssima para dar luz em tudo. É possível encontrar em algumas pessoas tanto a virtude quanto a instrução juntas. E quanto mais mercês o Senhor vos conceder na oração, tanto mais será necessário que vossas obras e vossa oração estejam bem fundamentadas. Já sabeis que a primeira pedra deve ser uma boa consciência. E com todas as vossas forças, deveis livrar-vos até mesmo dos pecados veniais e seguir o caminho mais perfeito. Parecerá que qualquer confessor sabe disso, mas é engano. Aconteceu-me tratar assuntos de consciência com um que havia cursado toda a teologia, e ele me causou grande dano, dizendo-me que certas coisas não eram nada. Sei que não pretendia enganar-me, nem tinha motivo para isso, mas simplesmente não sabia mais. Com outros 2 ou 3, sem esse, sucedeu-me o contrário. Ter verdadeira luz para guardar a lei de Deus com perfeição é todo o nosso bem. Sobre esse fundamento se apoia a oração. Sem esse alicerce forte, todo o edifício se constrói de modo falso. Por isso, pessoas de espírito precisam tratar com pessoas de espírito e de letras. Se o confessor não puder ter tudo isso, é necessário, a tempo, procurar outros. E se porventura lhes impuserem o preceito de não se confessarem com outros, sem confissão, ao menos tratem de suas almas com pessoas semelhantes às que eu disse. Atrevo-me a dizer ainda mais. Mesmo que o confessor possua tudo isso, algumas vezes se faça o que digo. Pois pode acontecer que ele se engane, e é melhor que não se enganem todas por causa dele. Procurai sempre que nada se faça contra a obediência, pois há meios para tudo. E lembrai-vos de que uma alma vale muito, para que se procure por todos os modos o seu bem, quanto mais as almas de muitas. 3. Tudo o que tenho dito diz respeito à prelada. Por isso, volto a pedir-lhe que, pois aqui não se busca outra consolação senão a da alma, procure nela mesma essa consolação. Há diversos caminhos pelos quais Deus conduz, e não é possível que um confessor conheça todos. Eu vos asseguro que não faltarão pessoas santas que queiram tratar convosco e consolar vossas almas, se vós fordes o que deveis ser, ainda que sejais pobres. Pois aquele que sustenta os corpos despertará e moverá a vontade de quem possa dar luz às almas e remediar este mal, que é o que mais temo. Porque, quando o demônio tenta o confessor a enganar-se em alguma doutrina, ao ver que as almas tratam também com outros, refreia-se e olha com mais cuidado para tudo o que faz. Cortada essa entrada ao demônio, espero em Deus que ele não a terá nesta casa.
E assim peço, por amor do Senhor, ao bispo ou prelado que for, que deixe às irmãs esta liberdade. E que quando as pessoas forem tais que tenham letras e bondade, o que logo se percebe num lugar tão pequeno como este, não atire, permitindo que algumas vezes se confessem com elas, ainda que haja confessores ordinários. Sei que isso convém para muitas coisas, e que o dano que pode haver é nenhum, em comparação com o grande, oculto e quase sem remédio que existe no contrário. Pois isto acontece nos mosteiros. O bem cai rapidamente, se não for guardado com grande cuidado, e o mal, uma vez iniciado, é dificílimo de extirpar. Muito depressa, o costume se transforma em hábito de coisas imperfeitas. 4. Tudo o que aqui disse, tenho visto, compreendido e tratado com pessoas doutas e santas, que consideraram o que mais convinha a esta casa, para que sua perfeição avançasse. E entre os perigos, que em tudo existem enquanto vivemos, este achamos ser o menor. Que nunca haja vigário com poder de entrar, mandar, sair e dispor, nem confessor que tenha tal liberdade, mas que estes sejam apenas para velar pelo recolhimento e pela honestidade da casa e pelo aproveitamento interior e exterior, comunicando ao prelado quando houver alguma falta, mas não para que sejam superiores. Isto é o que agora se faz, e não apenas por parecer meu, mas porque o bispo que atualmente temos, sob cuja obediência estamos, pois por muitas causas não se deu a obediência à ordem, sendo pessoa amiga de toda religião e santidade, grande servo de Deus. Chama-se Dom Álvaro de Mendoza, de grande nobreza de linhagem e muito inclinado a favorecer esta casa de todas as maneiras, mandou reunir pessoas de letras, de espírito e de experiência para tratar deste ponto. Depois de muita oração de muitas pessoas, e também minha, ainda que miserável, chegou-se a esta determinação. Razão será que os prelados que vierem se aproximem deste parecer, pois foi decidido por pessoas tão boas, e depois de tantas orações, pedindo ao Senhor que iluminasse o que fosse melhor. E pelo que até agora se entende, certamente assim o é, que o Senhor se digne levá-lo sempre adiante, como for mais para a sua glória. Amém.